Todo mundo está vendo? Sim, Maravilha! Então, o convite foi para falar um pouquinho sobre as formas de nanismo, né, que a gente chama de maneira geral como displasias esqueléticas. Esse nome mais diferentão, né? São alterações genéticas, geralmente, que afetam o crescimento do nosso esqueleto. E então falar um pouquinho das formas diferentes, como que as coisas aconteceram, como que o conhecimento dos médicos cresceu também nas últimas décadas, né? Esse primeiro slide aqui eu gosto de mostrar que há 60 anos atrás, toda criança que nascesse com algum tipo de baixa estatura, com encurtamento dos membros, ou que ao longo da infância manifestasse baixa estatura, ficava dentro de dois tipos de diagnóstico, né? A foto de cima é um menino que tem a condroplasia, e o de baixo é um que tem a síndrome de Morquio, que é um tipo de mucopolissacaridose, né? Então, antigamente, se você tivesse os seus membros, os bracinhos e as pernas mais curtos do que o tronco, era a condroplasia. E se fosse o contrário, o tronco mais curto que os membros, aí seria a síndrome de Morquio. É claro que existe um número grande, crescente de situações diferentes, genéticas, que levam à alteração do crescimento. Hoje a gente, de 60 anos para cá, a gente aprendeu muita coisa. Então, são muitas doenças diferentes, tem muitas semelhanças, né? Além da baixa estatura, tem muitas semelhanças físicas, semelhanças das características do raio-x, quando você olha um paciente e outro. Essas características do raio-x podem mudar também quando a criança é pequenininha e ao longo do crescimento. Algumas dicas da radiografia, elas podem mudar, algumas dicas que ajudam a gente a definir qual é o tipo de nanismo, né? E como eu falei que são doenças genéticas, são alterações nos nossos genes que levam ao quadro do nanismo. E às vezes é difícil, só examinando o paciente, mesmo vendo as radiografias, ter certeza qual é o tipo específico. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um teste genético. Tem que colher um sangue, mandar para o laboratório para tentar identificar a mutação e o gene. E é muito importante para todos vocês saber qual é o tipo específico de nanismo. É importante porque a gente vai saber melhor os tipos de problema que podem acontecer ao longo da vida, tratamentos que são necessários, e também o aconselhamento genético, né, dos casais, para entender qual é o risco de que aconteça de novo, ou para quem já tem o nanismo e que depois casar e quiser ter filhos, qual é o risco para os filhos. Então, saber o tipo específico é muito importante, pessoal. A gente sabe que, em linhas gerais, aqui chamando de OCDs, que são as osteocondrodisplasias, é outro nome para chamar as alterações esqueléticas que são genéticas. A gente sabe que nascem mais ou menos 3,2 a cada 10 mil bebezinhos tem algum tipo de nanismo, alguma alteração genética que atrapalha o crescimento, né? Como existem formas que são mais graves e que, infelizmente, não têm um prognóstico, o bebezinho às vezes nasce e não tem uma possibilidade de sobreviver, que são formas mais graves, a gente chama de letais. Então, quando a gente olha entre os natimortos, que são os bebês que não realmente têm uma condição de viver, aumenta mais ainda, é 33,6, né? Esse número de 3,2 a cada 10 mil bebezinhos é aqui para a América Latina. Tem um estudo nos Estados Unidos semelhante e encontrou um número bem parecido. Ao invés de 3,2, foi 3 em 10 mil. E falei para vocês, né, no começo, a gente tinha aí dois possíveis diagnósticos. Na última avaliação, foi em 2019, nós temos 461 tipos diferentes de displasias esqueléticas. Olha só como mudou em 60 anos. De dois, pulamos para 461. E dessas, hoje em dia, como a gente já tem os testes genéticos mais disponíveis, principalmente no âmbito de pesquisa, 92% dessas 461 formas diferentes, a gente já sabe qual é o gene, já conhece a base genética, né, a base molecular.
e já tem mais de 400 genes diferentes associados a alterações esqueléticas, né? Outra coisa interessante de falar é que a própria medicina fetal, ela também aprendeu muito sobre as displasias, né? Então a gente sabe que logo no começo da vida do bebê dentro da barriga da mãe, do desenvolvimento do fetinho, do embrião, a gente ali por volta da 14ª semana já tem ossificação, já dá para ver os ossinhos, alguns pontos principais dos ossos longos, depois por volta da 24ª semana de gravidez já tem uma ossificação mais pronunciada, depois da 21ª, 22ª, algumas formas de displasia como a acondroplasia, a gente já consegue saber que o bebê tem os ossinhos mais curtos, né? Essa deve ser uma história muito comum a muitos papais que estão ouvindo aí e perceberam por volta, mais ou menos, desse tempo de gestação. E na medicina fetal é importante também, traz informações, o ultrassom, sobre o prognóstico também. Então, algumas formas que são mais graves, o tamanho do tórax do bebê é muito estreitinho. E isso pode dar alguma ideia se vai ser uma forma daquelas que eu disse que o bebê não tem condições de sobreviver, que são mais graves ou não, né? Bom, e depois o que que a gente olha mais? O que que o médico olha quando chega um paciente e que tem uma suspeita de nanismo, né, de baixa estatura, de displasia esquelética? A gente olha, claro, se é um caso isolado, se já aconteceu na família, se um dos pais, ou o pai ou a mãe, ou os dois também tem baixa estatura. A gente olha se são consanguíneos. O que que é isso? Quando tem casamento de primos, porque algumas formas de displasia pode ter o risco um pouco maior se primos casarem, né? Pessoas da mesma família se casarem. Então a gente olha também a estatura dos pais, se está ali na média, se estão mais baixinhos. E como eu disse muitas vezes, só olhando a história, examinando o paciente, é difícil ter o diagnóstico de certeza. E aí a gente tem que partir para alguns testes genéticos, né? Aqui o que eu quero mostrar para você é que uma ferramenta muito boa que a gente usa sem precisar do teste é o raio-x, como eu falei, né? E o raio-x, o que a gente olha, geralmente, são algumas partes dos ossos que são muito indicativas, né? Então a gente pede raio-x dos bracinhos, das pernas, a gente pede raio-x da coluna, do crânio, e aí a gente olha. Por exemplo, nas extremidades dos ossos, dos fêmures, das tíbias, húmeros, aquela extremidade a gente chama de epífise, essa parte aqui, que na criança que ainda não ossificou, ela ainda está separada da diáfise, né? A gente vê um espaço no raio-x, eu vou mostrar para vocês. Mas esse espaço aqui, deixa eu pôr aqui um pointerzinho, esse espaço aqui é onde fica a placa de crescimento, né? Algumas displasias pegam mais a extremidade do osso, que é a epífise. Outras já pegam a parte da placa de crescimento, que é a metáfise. Outras não, já pegam a tubulação do osso, né, o eixo do osso, que é a diáfise. Então, olhando o raio-x, a gente já pode ter uma ideia mais ou menos do tipo de displasia que é, né? Olhando aqui embaixo, é a vértebra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ouvi um som aí. Mas a gente tem aqui a imagem da vértebra, da coluna, né? A vértebra geralmente é um retângulozinho, né? E às vezes a vértebra pode estar bem achatada. É outra dica que a gente pega das radiografias. Aqui tem radiografia de verdade, não é desenho não. Então aqui tem as perninhas, olha só como estão arqueadas, né? E quando a gente olha aqui na seta, tem uma irregularidade na parte da placa de crescimento. Mas a extremidade do osso está bonitinha, né? A figura B já muda. A extremidade do osso, aqui é um fêmur, né? Está muito pequena, menor do que deveria ser, né? E na figura C, já é o eixo do osso, que está muito alargada essa região aqui. Olhando na mãozinha, que a figura D é uma radiografia da mão, a gente tem um encurtamento dos ossos aqui metacarpos, né? E olhando a coluna, isso aqui são duas radiografias de coluna, a gente também vê algumas alterações. Então, o que eu quero dizer é que o raio-x, velho e bom raio-x, ajuda muito a gente. Agora, vamos falar de algumas formas mais conhecidas de dinamismo
e de displasia esquelética, vamos começar pela mais conhecida de todas, que é a mais comum, que é a acondroplasia, né? Aqui eu coloquei um título que é FGFR3. Esse título aqui é justamente o gene que, quando tem uma mutação, pode causar a acondroplasia. Então, nascem, a gente sabe, de 1 a cada 20 mil bebês tem acondroplasia, de fato. É a forma mais comum de nanismo, né? Mais de 90% dos casos de nanismo são por conta dessa condição do FGFR3. Ela tem uma herança dominante aqui, AD, autossômica dominante, né? O que, que é isso? Cada gene que a gente tem duas cópias. Se uma delas estiver alterada, já é suficiente para que a acondroplasia aconteça, né? Outra coisa interessante da acondroplasia, isso daqui em azul, é a posição onde houve a troca no material genético, ou seja, a mutação, que levou à acondroplasia. 97% de todas as pessoas com acondroplasia têm a mesma troca. Olha que interessante. Então, é uma região do nosso DNA que ela está sujeita a sofrer mutações. Outra informação importante é que 90% das crianças, dos bebês que têm acondroplasia, eles são filhos de pais de estatura normal. É mesmo. Então, ou seja, casais de estatura normal podem ter crianças, podem ter um filho com acondroplasia. A maioria das vezes é o que acontece. E a gente sabe que existe uma relação com a idade paterna avançada. Então, o que é isso? Aqueles pais acima de 45, mais próximo de 50 anos, têm um risco um pouco maior. Não quer dizer que só acontece com eles. Qualquer casal jovem, casal mais velho, pode ter uma criança com acondroplasia, tá bem? Qual é o risco de acontecer de novo? Então, olha, tivemos um bebezinho com acondroplasia, vamos ter mais um filho. O risco é baixo. A gente sabe que fica aqui por volta de 0,2% de acontecer de novo, é bem baixo. E aqui embaixo tem o nome de outras condições clínicas, que são outras displasias, outras alterações de nanismo, relacionadas ao mesmo gene da acondroplasia, que é o FGFR3. E o que a gente vê nessas crianças? Então, de bebezinho, a gente vê que é um bebê que tem os bracinhos, os membros encurtados, tem essa sobra de pele, né? Os dedinhos são bem curtinhos, a gente chama de dedos em tridente, né? Quando abre a mãozinha do bebê, esses dedinhos eles não se juntam completamente. É uma característica, então, ter os membros e os dedinhos encurtados. O tronco ele é mais compridinho, é mais próximo do normal. E no rostinho do bebê, o que a gente vê geralmente é uma testa maior, é aquela bossa frontal. O bebezinho com acondroplasia tem o crânio maior, a parte de cima do crânio, mas essa parte aqui da face média, do narizinho, é mais curto. Então é um nariz que tem um dorso do nariz mais curtinho, né? É uma característica da acondroplasia. Essa questão do crânio maior também tem uma implicação, tem um problema, uma possibilidade que pode ser grave, que o pediatra precisa ter atenção. Então, todo bebê com acondroplasia, ele tem um aumento do tamanho dos ventrículos dentro da cabecinha. Ele tem o crânio maior e o espaço dentro do crânio, que são os ventrículos, ele é maior. E a gente sabe que 5 a 10% desses bebês podem evoluir com uma forma grave de aumento da pressão dentro da cabeça, que é a hidrocefalia. Então, todo bebê com acondroplasia precisa ser monitorado em relação a isso, com ultrassom transfontanela, que é aquele que faz a moleirinha, e também com a medida da cabeça. A gente vai medindo a cabeça e colocando naquelas curvas de crescimento para saber se ao longo do crescimento da criança, esse crescimento da cabecinha está sendo exagerado. Quando ele é exagerado, aí a gente precisa procurar, de fato, um neurologista ou um neurocirurgião para avaliar, né? O pediatra que acompanha o bebezinho com acondroplasia precisa sempre fazer o exame neurológico direitinho, dos reflexos e tudo mais. Além do crânio e dessa questão do aumento da pressão, da hidrocefalia, a base do crânio, que é essa parte aqui no começo da coluna, nas costinhas do bebê, ela é um pouco estreita. É o forame magno estreito, que vocês já devem ter ouvido falar. E
também mais por volta de 5 a 10% dos pacientes, ela é estreita demais. E por ser estreita demais, pode apertar os nervos que passam nessa região. Isso pode ser grave para a criança. É a minoria dos casos, a maioria dos bebês não tem essas condições que eu estou falando. Mas o pediatra precisa ter atenção e precisa acompanhar essas crianças de acordo. Depois, com o crescimento, aqui à direita na foto do lado, a gente tem aquelas deformidades das perninhas, o arqueamento, que é a deformidade clássica, né? É, a criança com acondroplasia tem os ligamentos entre os ossinhos mais frouxos, e com o crescimento e com a gravidade vai arqueando as pernas, né? Alguns pacientes precisam de cirurgia porque começam a ter dor nos joelhos, dor no tornozelo. É a minoria, né? Mas alguns precisam de uma intervenção cirúrgica para fazer uma correção, né? E realmente melhorar essa deformidade. Ao longo da vida existem outros sintomas, existe um estreitamento da coluna também que pode levar a um formigamento nas perninhas, há uma dificuldade de controle da urina, dos esfíncteres. Esses tipos de sintoma, quando eles aparecem, precisa procurar um médico para olhar, né? Só o formigamento, muitos acondroplásicos têm essa queixa, quando andam muito, mesmo adultos, né? Por causa da estenose espinhal. A coluna do acondroplásico ela é mais estreitinha. Aqui nessa imagem a gente vê a radiografia, né, as vértebras do acondroplásico. E aqui no meio das vértebras é o canalzinho que passam os nervos. O acondroplásico tem esse canal mais estreito. E alguns pacientes precisam fazer uma cirurgia de alargamento desse canal, né? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, são as curvas de crescimento populacionais. Então, a gente tem aqui curvas que são apropriadas para a acondroplasia. A da esquerda é de crescimento. Essa parte que está pintada são as crianças que não têm acondroplasia. E a parte de baixo são os acondroplásicos. Então, veja, no começo da vida, ao nascimento, não é muito diferente. Mas, conforme a criança vai crescendo, olha como o acondroplásico vai caindo na curva. Ele fica mais baixinho, né? E na vida adulta ele fica numa média de estatura que ficaria entre mais ou menos 1,18 até um pouco mais de 1,40. Essa é a média, né? Na média, 1,30 mais ou menos, né? Para os homens com acondroplasia. Aqui na direita, curvas do crescimento do crânio, aquelas que eu falei da cabecinha do bebê. Precisa colocar as medidas nessa curva. Percebem que aqui a pintadinha inverteu, foi para baixo? Foi para baixo porque as crianças que não têm acondroplasia têm a cabeça menor, né? Então, o acondroplásico, por sua vez, vai ter a cabecinha maior. Aquilo que eu falei de usar a curva durante o crescimento é ver se isso a gente vai colocando as medidas e ver se não sobe demais aqui na parte de cima. A tendência normal é que a criança vá crescendo e acompanhando uma curva própria. Pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho para baixo. O que não pode, ao longo do crescimento, esse pontinho vermelho subir e bater aqui na parte de cima, né? Essa aqui é a dica para o pediatra que acompanha. E o espectro fenotípico, a gente sabe que o FGFR3, ele não causa só a acondroplasia. Dependendo da mutação, a gente pode ter quadros mais leves, como essa senhora aqui, esse rapaz, eles têm hipocondroplasia, que é uma forma mais atenuada. Geralmente não tem as alterações craniofaciais, mas tem encurtamento do membro. A baixa estatura não é tão pronunciada como na condroplasia. E aqui é um bebezinho com a forma mais grave, que é a displasia tanatofórica. Percebam como a caixa torácica, o tórax é muito estreitinho. Então é um bebê que realmente vai ter muitos problemas respiratórios e é uma condição bastante grave. Mas tanto essas duas como a condroplasia são alterações genéticas do mesmo gene do FGFR3. E aqui está ele. Aqui tem um slide mais técnico falando sobre o tratamento da condroplasia. A gente sabe que existem aí por volta de 10 tipos diferentes de medicações sendo estudadas para a condroplasia. Uma mais conhecida é o vosoritide, é o BMN-111, que é esse análogo do peptídeo natriurético do tipo C. O que é isso? Então vamos falar, para entender essa possibilidade de tratamento, que é uma das que está mais próxima de ser lançada, né? A gente tem que entender como funciona o FGFR3. Então, como é que a acondroplasia acontece? O FGFR3 é um receptor que fica na membrana das células.
E como é um receptor, ele tem uma parte que fica para fora da célula, que é essa daqui, uma parte que fica na membrana da célula e uma parte interna. O FGFR3, ele manda um sinal para dentro da célula toda vez que tem alguma coisa que liga nele, que é o FGF. Então, quando alguma coisa liga nesse receptor, ele manda um sinal para dentro da célula dizendo assim: pare de se dividir, que já está bom, já cresceu o suficiente, ou seja, ele é um controle negativo do crescimento. É importante parar de crescer também. Imagina se a gente não tivesse nenhum controle, a gente ia ficar crescendo, 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 até bater a cabeça no teto da casa, né? Então, a gente tem que ter genes que induzem o crescimento e outros que freiam o crescimento. O FGFR3 faz isso. Ué, mas por que, que o FGFR3 causa condroplasia? Quando ele tem uma mutação, ele fica alterado. E aí ele fica mandando esse sinal para dentro da célula, mesmo que nada esteja ligando nele. Ele fica exacerbado. E aí o que acontece? A criança cresce, mas sempre cresce menos do que os seus pares de mesma idade que não têm a condroplasia. Esse é o problema da condroplasia. É uma mutação e que deixa esse receptor sempre ativado, mesmo que não tenha nada ligando nele. Só que o que acontece? Os cientistas descobriram que existe um outro receptor, que é esse aqui do peptídeo C natriurético, que fica próximo do FGFR3. E quando tem alguma coisa que liga nesse receptor, uma das funções é bloquear o FGFR3 aqui embaixo. Olha que coisa legal. Se ele bloqueia o bloqueio, o que, que ele faz? Ele tira o bloqueio, não é isso? E ele faz com que a criança cresça mais próximo da normalidade. Então, o que, que os cientistas tentaram fazer? Criaram uma medicação parecida com o peptídeo C natriurético, que liga bastante nesse receptor para tirar esse freio do crescimento. Então, é assim que funciona essa medicação do vosoritide. Tá bem? Ela é bastante promissora. Os trabalhos que a gente viu na literatura até o momento, dos pacientes em que receberam a medicação, eles crescem, tá? Já respondendo algumas perguntas que eu vi aqui, a gente não sabe ao certo qual é a estatura final que a criança que recebeu a medicação vai adquirir, né, com o tratamento. A gente sabe que com certeza vai crescer, vai ficar bem acima do que seria aquele que não toma o remédio, né? A gente imagina também que as deformidades ósseas vão melhorar, mas são coisas que a gente não tem ainda pacientes a muito longo prazo para entender o que vai acontecer na vida adulta. Mas que eles crescem e a gente está bastante otimista em relação a isso. Outras formas de displasia de nanismo, tem aquelas ligadas ao colágeno 2. Aqui a gente já saiu da condroplasia, tá bom, pessoal? E o colágeno 2 é a mesma coisa. Tem formas que são graves, são letais, e formas que são mais leves, tá? Depende onde está a mutação, né? Os nossos genes são tão compridos, dependendo de onde está a mutação, pode ter um quadro mais grave ou mais leve. Uma forma do colágeno 2, que é um gene importante para a cartilagem de crescimento, é a displasia espondiloepifisária congênita. Né? Então, ela tem geralmente o tronco um pouquinho mais curto e os braços mais compridinhos do que o acondroplásico. O rostinho não tem aquela bossa craniana, né? Aquele crânio maior, mas tem uma face mais aplainada. Essa é uma alteração do colágeno 2. E, além disso, a gente pode ter outras alterações além da restrição de crescimento. Né? O bebezinho pode ter fenda palatina, pode ter miopia, surdez, alteração de audição e alguns problemas ortopédicos importantes. Isso daqui é uma radiografia do pescoço. Esses pacientes que têm alteração do colágeno 2 têm aquelas duas primeiras vértebras do pescoço com uma tendência a ter luxação. Tem que ter muito cuidado com as movimentações do pescoço, com queda de altura, e muitas vezes precisa fazer uma cirurgia para fixar essas vértebras do pescoço, para não ter um risco de uma lesão da medula que passa aqui atrás. Então, esse é um problema comum no colágeno do tipo 2. Aqui na radiografia da direita a gente vê o quadril, né? Tem a bacia e os fêmures. O quadril das displasias que tem alteração do colágeno 2 é bastante comprometido.
e também muitas vezes precisa de cirurgia para corrigir as deformidades, pode ter artrose precoce, diferente do acondroplásico. O pessoal que tem a displasia espondiloepifisária pode precisar pôr uma prótese de quadril muito antes de ficar velhinho, né? Então é algo que tem que ter atenção. Vamos mudar aqui de grupo? Agora falar um pouquinho dos defeitos de sulfatação. Nossa, que nome complicado. Então essa daqui é um grupo grande, olha só quantos tipos de displasias que entram nesse aqui, mas tem uma bem importante, que é a displasia diastrófica, que é a que eu tenho, é o meu diagnóstico, né? Acho que a maioria de vocês sabe, eu também tenho nanismo, tenho a displasia diastrófica. E aqui tem uma criancinha com displasia diastrófica, os membros são mais curtinhos também, em geral mais curtos do que o do acondroplásico também, usando o acondroplásico como comparação. Existe uma série de deformidades que o bebezinho já pode nascer, por exemplo, pé torto congênito. Essa criança aqui já tinha feito a correção, mas ele também tinha pé torto ao nascimento. O rostinho geralmente é mais preservado, não tem também aquela desproporção do crânio e da face, mas pode ter uma alteração da orelha. Logo ali nas primeiras semanas de vida, o diastrófico tem um edema, um inchaço da orelha. E esse inchaço é difícil, porque às vezes o bebezinho fica muito irritado quando vai mamar, quando encosta a cabecinha no peito da mãe para mamar e chora. O que a gente costuma recomendar para esse inchaço é fazer uma compressão, tá? A gente não gosta que tente drenar essa secreção do inchaço da orelha, mas sim fazer uma compressão que ele some sozinho ao longo dos primeiros meses de vida, tá? Além disso, a mão do diastrófico ela é bem diferente também. Ela tem uma luxação no polegar, que a gente está vendo aqui. Os dedinhos têm tamanhos bem diferentes, né? Bem diferente da mãozinha do acondroplásico. E a gente tem uma dificuldade também de fechar a mão, de fechar completamente. Isso gera uma limitação importante ao longo da vida e o diastrófico precisa aprender a usar a mão e a gente geralmente tira de letra, né? Os diastróficos que estão me ouvindo aqui sabem disso. Aqui está a radiografia do diastrófico. Então, os ossinhos são muito curtos, tem irregularidades importantes nas epífises, nas extremidades. Isso aqui, pelo incrível que pareça, é um pezinho de um diastrófico. Então, é um pé bastante difícil de fazer a correção cirúrgica e é uma condição, é uma displasia que, infelizmente, exige uma série de cirurgias, né? Dos membros, quadril, dos pés e da coluna também, né? Tem que ter uma atenção especial. Falando aqui de outros tipos de displasias esqueléticas com luxações. Algumas têm luxações, luxação do joelho, do quadril. Essa daqui é uma das formas ligadas a um gene que é o CHST3. A gente tem aqui, olha só o joelhinho dessa criança, como está luxado, está fora do lugar, né? Essa daqui, o pezinho também tem um pé torto congênito, que foi corrigido. Então, tem formas diferentes de displasias, né? Como eu falei para vocês, quase 500 tipos. Aqui nessa radiografia a gente vê a mãozinha, o dedo luxado, tem uma alteração importante do dedo. E o quadril também pode ter luxações. Mudando de grupo, pessoal, a ideia aqui é só falar um pouquinho das principais, tá bem? Então depois a gente vai tirando dúvidas. Pseudoacondroplasia. Nossa, mas doutor, você falou da acondroplasia, falou da hipocondroplasia, tem a pseudoacondroplasia? Tem. Essa daqui é do gene do COMP, esse é o nome do gene. É uma forma que tem também o crânio e a face mais preservados, né? Essa foto é bacana, né? São dois irmãos gêmeos com o mesmo diagnóstico. E outra coisa interessante da pseudoacondro é que o bebê nasce geralmente normal, sem encurtamento. Os sintomas começam a aparecer por volta do segundo ano de vida, como hipotonia com frouxidão ligamentar. É uma displasia que pega também coluna, né? A gente vê aqui as vértebras bem irregulares, e o quadril e as perninhas, os fêmures, aqui tíbia e fíbula, né? Bem alterados. Então, precisa muitas vezes de prótese de quadril mais cedo. É uma displasia bastante importante e com a baixa estatura bem pronunciada também. Outra forma aqui do TRPV4, esse aqui é outro gene também, né? Esses genes é tudo nome de letrinha, né? Letra e número. A gente tem várias formas diferentes desse gene, e uma delas é a displasia metatrópica. Interessante do TRPV4
é que esse aqui é um modelo da proteína do TRPV4, cada linha dessa para cima aqui é uma mutação diferente que já foi descrita na literatura médica. Interessante que o TRPV4, além das displasias, ele pode gerar também uma neuropatia que não tem nada a ver com nanismo, nada a ver com baixa estatura, mas também é relacionada a esse gene. Olha que interessante, hein? Dependendo da região onde existe a mutação, ou eu vou ter nanismo com displasia, ou eu vou ter um quadro que lembra um Charcot-Marie, uma forma de neuropatia periférica sensitivo-motora. Isso é só uma curiosidade sobre as displasias. Essa daqui é a metatrópica, um bebezinho, você veja que ele aqui está precisando, né, da sonda, está entubado, essa aqui é uma forma mais grave, tem o tórax mais estreitinho, aqui é a radiografia dessa criança com as vértebras muito estreitas, um tórax muito curto, um pulmãozinho muito pequeno, né? Aqui embaixo, olha o fêmur, parece um pezinho, né, de halterofilismo, olha. Tão pequenininho que é. Aqui eu trouxe para vocês, para mostrar uma coisa interessante. Aqui à esquerda tem umas radiografias de um adulto, né, com uma mutação no TRPV4. Esse daqui não é aquela forma mais grave, tá? É uma forma que chama braquiomia. E aqui à direita são radiografias de um paciente que tem uma alteração em outro gene, não é o TRPV4, é esse aqui, PAPS2. E olha que interessante, as alterações da coluna e do quadril são praticamente idênticas. Então, eu só trouxe isso aqui para vocês verem como às vezes é difícil saber qual é qual, só olhando a radiografia e só examinando o paciente. Nesses casos aqui, teria que fazer o teste molecular, o teste genético, que é feito no sangue, e descobrir a mutação. E é importante descobrir por quê? Porque uma daqui tem um risco de acontecer de novo para os outros filhos, e essa daqui tem um risco bem maior. Então, olha como é importante saber qual é a forma de nanismo que é específica de cada paciente, né? Mucopolissacaridoses, né? Eu usei essa foto lá no começo para falar sobre a síndrome de Morquio. Morquio é uma das formas de mucopolissacaridose, né? Essas doenças aqui, elas são erros inatos do metabolismo, são doenças de depósito dos lisossomos, que a gente diz. Então, o que acontece? É uma daquelas que o bebê nasce normal, não é pequeno, não tem baixa estatura, e ali nos primeiros anos de vida vai tendo uma alteração progressiva, principalmente do tronco, um tronco muito curto, pega também os membros, né, alteração do quadril, dos joelhos, muda um pouquinho a forma do rosto da criança, uma face mais infiltrada, porque vai acumulando algumas substâncias na placa de crescimento. Tem alterações também extraesqueléticas, precisa fazer exame de coração, precisa fazer exame oftalmológico, olhar os olhos. Então, é uma doença multissistêmica, não é só problema de crescimento, né? E é inteligência normal. Tem outras formas de mucopolissacaridoses que elas afetam também o desempenho cognitivo da criança, a inteligência, né? Aqui algumas radiografias. Então, aqui no pescocinho, os pacientes que têm mórquio também têm que ter um cuidado muito grande com luxação do pescoço, porque é parecido com o colágeno 2 que eu estava falando. Tem uma alteração nas duas primeiras vértebras, né? Outro tipo aqui, pessoal, mudando de novo, displasia metafisária do tipo McKinsey, ou então CHH, que é cartilage hair. Por que esse nome, cartilage hair? Hair é cabelo em inglês, né? Porque afeta o cabelo. Olha, esse aqui é um ator famoso que já fez vários filmes em Hollywood, né? E ele tem essa forma, ele é pequenininho, tem nanismo, tem encurtamento dos membros e tinha muito pouco cabelo. Ele acabou optando por raspar a cabeça, né? E além do pouco cabelo, essa displasia tem um risco maior também de alterações do sistema imunológico. Então, essas crianças podem pegar infecções com mais facilidade. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, encaminhar o paciente para um imunologista, se for o caso. Então, é um exemplo de alterações que não tem nada a ver com o esqueleto, né, com o desenvolvimento do crescimento, mas também podem aparecer nas displasias. Novas displasias continuam sendo descobertas, pessoal. Essa daqui foi uma que eu tive oportunidade de reportar pela primeira vez, de publicar,
São famílias que eu acompanhei nos Estados Unidos, com uma forma de displasia também de membros curtos, e que tinham muita luxação da patela, que é aquela rodinha na frente do joelho. E, então, a gente viu que essa forma aqui não encaixava com nenhuma displasia que era conhecida, e a gente publicou e era uma nova mesmo. Era uma forma nova, e depois de alguns anos descobriram também o gene, ou seja, qual era a alteração genética que causava essa displasia, que é esse gene SHILT1, aqui em cima que eu coloquei. Essa daqui é uma forma que tem deficiência intelectual. É bastante raro isso em nanismo, mas pode acontecer. Algumas formas também afetam a inteligência. Além de novas formas, novos genes estão sendo descobertos. Como eu falei para vocês no começo, a gente tem algumas displasias em que antes a gente não conhecia o gene e agora conhecemos, como essa daqui. É uma displasia espondilo-metafisária, então ela pega a coluna, pega a região da placa de crescimento, e essa daqui tem uma distrofia de retina, do tipo cones e bastonetes, ou seja, ela também gera cegueira. Olha só que coisa. Além do problema do crescimento, tem perda de visão. Então, é só para vocês verem como tem tipos diferentes de nanismo, pessoal. Então, não é só a condroplasia, não é só as formas mais comuns, né? Essa daqui também eu tive a oportunidade de estudar junto com um grupo de pessoas e a gente descobriu qual era o gene responsável por essa displasia. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, eu sempre gosto de terminar com esse slide, que mostra um pouquinho como as pessoas com nanismo foram retratadas ao longo dos anos. Isso desde o Egito Antigo, aqui tem uma escultura, né, com uma pessoa com os membros curtos. No Egito Antigo, as pessoas com nanismo eram retratadas com importância, né? Elas eram pessoas que ficavam próximas do imperador, dos reis. Séculos depois, a gente teve também algumas retratações aqui em pinturas importantes, como esse pintor aqui que se chama Diego Velázquez, que pintava muitos acondroplásicos na época. Então é o seguinte, gente, a gente sempre existiu, sempre estivemos por aí, retratados de maneiras, às vezes de maneira legal e às vezes de maneira não tão legal, né? Então a gente precisa lutar muito para melhorar a percepção das pessoas, né? E desmistificar um pouco essa questão de quem tem nanismo. Vamos para as perguntas agora, Juliana? Isso. Vamos lá. Acho que todo mundo amou aí a aula, né? Só um minutinho, vou pedir para o Biel abrir o som aqui no outro computador para gente. Eu consegui acessar aqui o slide, Juliana. Ah, tá, Posso ir entendi. lendo e falando, você que manda. Algumas perguntas são mais repetitivas e outras, Dr. Wagner, como amanhã o Dr. Morris Kaiserman vai estar conosco e vai falar mais sobre a medicação, Vusoditide, achondroplasia, outros tratamentos que estão surgindo, eu vou deixar essas perguntas para serem respondidas amanhã. Vou dar mais ênfase às perguntas das outras displasias esqueléticas, porque eu acho que é a oportunidade da gente saber mais sobre aquilo que amanhã não será abordado, ok? Então, aqui é uma pergunta. Quais são as atividades e acompanhamentos médicos que podem ajudar na preservação, na prevenção às doenças na vida adulta, especialmente em relação à coluna? Não especifica nenhum tipo de nanismo. Então, desculpe. Vocês viram como é difícil, né, falar de maneira genérica, porque são quase 500 tipos diferentes. Então, algumas formas de displasia pegam mais a coluna, tem um quadro que é mais progressivo, e aí precisa acompanhar uma criança desde bem novinho já, com um cirurgião de coluna. Outros já são mais leves, outros nem pegam a coluna, só pegam os membros. Então, tudo depende, pessoal, do tipo específico. Aí eu volto lá no começo. É muito importante saber qual é o tipo de displasia antes de dizer quais as medidas médicas, de quando em quando a gente tem que visitar o médico, quais são os especialistas que a gente precisa procurar, e também definir quais são as atividades que tem que ter cuidado. A gente falou algumas ali dos colágenos do tipo 2, do mórquio, que tem que ter cuidado com queda, com movimentos bruscos da coluna, né? São alguns exemplos.
Tenho displasia espondiloepifisária. Já estou com quase 50 anos. Nunca soube de comorbidades. Tenho deficiência auditiva e miopia alta. Você pode me ajudar? Eu penso que essa pessoa tem dúvida se existe alguma comorbidade específica, né, para a displasia espondiloepifisária. E a espondiloepifisária é interessante também, que não é uma coisa só, também tem várias, né? Quando a gente fala espondiloepifisária, pode ser o do colágeno do tipo 2. Ele deu umas dicas na pergunta que me fazem pensar que é o colágeno do tipo 2, né? Porque ele tem miopia alta, ele tem a questão da perda auditiva, né? Isso é bastante comum. Eu mostrei para vocês num slide, né, da espondiloepifisária congênita. Como já é um senhor, né, um senhor não, né, de 50 anos, um jovem senhor, vamos chamar assim, eu não acho que ele vai ter grandes novidades do que ele já conhece sobre ele, né? Mas seria bastante interessante procurar um ortopedista, porque as alterações de coluna da displasia espondiloepifisária, elas podem ter muita comorbidade de dores, né, formigamento, e algumas alterações até mais graves, alguns pinçamentos de nervo, precisa buscar. Um oftalmologista para ver a questão da miopia, porque a miopia alta pode levar até mesmo ao descolamento da retina. Então, precisa acompanhar com um oftalmologista e também para entender se ele precisa de um aparelho auditivo. Depende. Claro, eu fico à disposição para discutir também especificamente. Existem estudos para aumento da expectativa de vida de uma pessoa com nanismo? Existem vários. Assim, a gente tem mais dados sobre a Essa acondroplasia, pessoa porque aqui vocês viram perguntou que é assim uma que tem disparada acondroplasia, mas perguntou no geral. de maneira genérica, né? Um problema que eu queria, respondendo essa pergunta, trazer para vocês, vocês sabem qual é o maior problema de quem tem nanismo? É que quando chega na vida adulta, parece que para de ir no médico. Isso não pode acontecer, pessoal. É uma preocupação que a gente tem. Eu sei que não é só culpa da pessoa que não está indo no médico, é culpa dos médicos também, porque os clínicos de adulto geralmente não têm experiência com quem tem nanismo. Então, uma das frentes que a gente precisa atuar pelo Instituto Nacional de Nanismo é levar essa informação para os médicos. Os médicos têm medo porque não conhecem. O médico que conhece mais displasia, é claro, geralmente são os geneticistas, os ortopedistas, né, que tratam. Alguns endocrinologistas conhecem, os pediatras, alguns, e só. Quando a gente pensa em outros médicos, e principalmente na vida adulta, eles não conhecem muito. E aí o que acontece? Às vezes o paciente fica com vergonha de ir no médico, não faz os exames de rotina, e respondendo à pergunta, é isso que interfere na expectativa de vida muitas vezes. Então, deixar de fazer os exames que todo adulto faz pode levar a ter, você ter problemas cardiovasculares, pressão alta, doenças que são comuns a qualquer adulto. E que se você não está verificando e não está fazendo check-up, você vai ter mais problemas e vai morrer mais cedo. Então a gente precisa ir ao médico. Eu sei que é difícil, às vezes o médico não sabe, não conhece muito, mas tem que tentar, na medida do possível, fazer os exames. As mulheres, por exemplo, que têm nanismo, procurar o ginecologista, tem que fazer os exames, pessoal. Wagner, Dr. Wagner, existe algum método menos invasivo que a biópsia do útero para investigar os óvulos de mulher sem nanismo, que seu primeiro filho tem nanismo? Certo. Então, eu não sei se eu entendi bem, né? O casal teve o primeiro filho com nanismo, quer uma segunda gestação, aí falou de pesquisa no embrião, é isso ou no óvulo? Como é que é? Ela fala de biópsia no útero, no óvulo. Bom, eu não estou entendendo bem se ela está pensando uma gestante que faz um exame invasivo, né? Aqueles de amniocentese, que você colhe o material da barriga da gestante, do útero, aquele líquido que envolve o bebê, e aí faz um teste genético. Essa é uma opção. É um teste invasivo. Testes não invasivos que têm aparecido hoje em dia são testes feitos no sangue da mãe. Olha que interessante, né? Que a gente chama de NIPT. Esses testes a gente tem hoje mais disponíveis para outras doenças que não nanismo, que não displasia, como síndrome de Down, aquelas mais comuns. Mas está chegando, está ficando cada vez mais
próximo e disponível, alguns que são voltados, por exemplo, para a condroplasia. Agora, falando de maneira geral de nanismo, é aquela história. Primeiro, eu tenho que saber qual é o nanismo. Se a gente já souber qual foi da primeira gestação, né, do primeiro filhinho, a gente pode até indicar para aquela família que está em risco, um risco de, por exemplo, 25% de ter um segundo filho, de fazer um tratamento de fertilização in vitro, né, de reprodução assistida, e dá para fazer um tratamento nos embriões in vitro e escolher aquele que não tem alteração, tá? Não sei se eu respondi, não sei se estava claro, mas foi o que eu entendi. Eu entendi que ela ainda não teve, né? O Ainda não segundo engravidou, filho. né? E não queria, acho que correu o risco de um segundo filho, né? Queria O que fazer não dá para uma fazer, biópsia se ela antes, mas ainda. não era fertilização. Isso, Bom, desculpa. vamos lá. Só uma pergunta, esclarecendo. Se ela não engravidou ainda, não tem como fazer algo invasivo no útero dela. Isso não dá. Tem que ser antes de engravidar, né? Seria a reprodução assistida. Vamos lá. Isso. Até quando o perímetro cefálico cresce após a descompressão do forame magno? Minha filha fez a cirurgia já há 3 anos e continua crescendo. Isso é normal? Ela tem acondroplasia. A gente sempre tem que olhar caso a caso, né? Faz a cirurgia, a gente precisa ver como ficou o pós-cirúrgico, tem que de fato ter um acompanhamento, mas a gente acompanha mais o perímetro cefálico, assim, com uma margem de segurança bastante grande, até uns 4 anos, 5, né? De idade, eu estou falando. Se ela operou há 3 anos atrás, precisa entender a idade que ela tem atualmente, o que está acontecendo, se existem outros sinais, né, e sintomas, precisa avaliar, tem que acompanhar com o médico que examine, e peça um exame de imagem também para ver com detalhes. Entendi. Existe uma curva de crescimento para CHH? Acho que cartilagem hair, né? Existe uma curva de crescimento, obviamente que não é da nossa população brasileira, mas dá para usar, né? Assim, ela não é talvez assim tão boa quanto a da condroplasia, porque tem muito mais Os casos, acondroplásico, né? mas dá para usar sim, tem uma para CHH sim. Uhum. O senhor depois podia nos enviar, né? E aí a gente disponibiliza lá no Instituto. Claro, Então, claro. quem mandou a pergunta, depois me procura inbox no Somos Todos Gigantes ou no Instituto e eu vou disponibilizar, tá bom? Me comprometo junto com o Dr. Wagner. A pessoa que tem síndrome de Turner pode ser considerada uma pessoa com nanismo? Pode. A síndrome de Turner, né, é uma doença que dá em meninas, que ela não é necessariamente uma displasia esquelética, mas gera baixa estatura, né, uma deficiência de crescimento. Essas meninas podem fazer um tratamento de hormônio de crescimento, né? A gente fala muito, puxa, hormônio de crescimento ajuda na condroplasia? Na condroplasia não ajuda, mas na síndrome de Turner, sim. Elas respondem muito bem, tem uma indicação de fazer tratamento com hormônio de crescimento. Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala nanismo, é um conceito só de altura. Não estou falando de um tipo específico de doença. Ótimo. Só um minutinho. Eu e a minha esposa somos primos e esperamos o segundo filho com nanismo. No painel Horizon, né, não deu nada. Qual o caminho? O primeiro aguarda o FGFR3? Então, eles já têm um filho com nanismo e estão esperando o segundo, né? Isso. Eu não estou familiarizado com esse painel Horizon, né? Não sei de que laboratório é, não sei o que foi feito. Já tem um diagnóstico, o primeiro filho? Então, essa é a pergunta, né? Acho que sim, né? Se tiver um diagnóstico já definido qual é a forma de displasia, aí é mais fácil saber do segundo, né? Assim, já está grávida, não sei se o bebê já tem alguma alteração de encurtamento, né? Como eles são consanguíneos, são primos, eu estou pensando naqueles que são de herança recessiva, né? Tem várias displasias que são de herança recessiva, então difícil dizer, eu não conheço esse painel. Tem painéis que são mais completos, outros que são menos completos. Lembre-se que são mais de 400 genes, né, pessoal? O que a gente tem até indicado hoje não é nem painel, é o exoma, que é um teste mais completo genético, pega todos os genes. Aí a gente não tem o risco de perder um determinado gene. Porque o painel, a gente já tem que ter uma noção de qual gene procurar, não é isso? O painel tem painéis bons para displasias, mas quando eu falo painel,
em teste genético, é um grupo delimitado de genes, só aquilo. Se tem um outro que escapou e o laboratório não incluiu, a gente não vai fazer o diagnóstico. Quando eu falo exoma, aí eu olho todos os genes de uma vez só. Essa é sempre uma boa opção, mas ela também é mais cara. Tem uma pergunta aqui, doutor Wagner, que eu acho que é importante porque ela fala de um tema que acho que é essencial, que é a apneia do sono, né? Meu filho tem 2 anos e não ronca. Existe a necessidade de fazer polissonografia assim mesmo? É importante. É importante pedir para todas as crianças, né, com acondroplasia. Se não ronca, a gente não percebe clinicamente a apneia, até dá para esperar um pouquinho, não precisa fazer tão cedo, porque é um exame chato de fazer, né, em criança novinha. Mas é importante ter. Tem que ter uma polissonografia de base, é um exame importante, sim. Mesmo que não tenha um ronco aparente, acho que tem que discutir com o médico, né? Algumas outras perguntas de vosorotide, eu já falei, vou repetir, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, né? Tem uma pergunta de uma mãe aqui, que fala, minha filha de vez em quando aparecem uns inchaços nas articulações e é dolorido. O ortopedista falou que não é nada maligno, mas fica saliente e dolorido. Ela tem 11 anos e tem acondroplasia. Desculpa, Juliana, qual que é a protuberância? Eu perdi aqui, fala um É um pouquinho. inchaço nas articulações e diz que é dolorido. E ela tem 11 anos e tem acondroplasia. Isso tem alguma ligação Então, com a precisa voltar para analisar. acondroplasia ou não? Pode ter e pode não ter, né? Quem tem acondroplasia não está livre de ter outras doenças, né? Existe uma doença de edema na articulação, que é a artrite reumatoide juvenil, que pode dar nessa faixa etária, com edema de várias articulações. E olha, ninguém está livre de ter essas coisas, né? Você pode ter acondroplasia ou outra doença. Então precisa procurar um pediatra, precisa procurar um ortopedista, né? Ou até mesmo um reumatologista primeiro, para entender qual é a origem desse edema e da dor, né? Não é muito comum a acondroplásico ter edema da articulação. Dor já é comum, dependendo daquele nível de deformidade, né, do genovaro, pode ter dor. Agora, a edema não é tão comum assim. Uma mãe diz aqui, identificou sim Matias, o filho, né? Uma variante do gene COL2A1, né? Colagenopatia. Concluiu-se que ele tem displasia esquelética. Existe tratamento para esse tipo de displasia? Qual a altura máxima? Então, o COL2A1 é aquele que eu estava mostrando para vocês do colágeno 2. É muito variável. Então, a gente teria que ver, a gente teria que ver qual é o tipo da mutação, se é possível relacionar alguma forma. Tem formas mais leves, que nem tem baixa estatura, e outras formas bem importantes, né? Então, não dá para dizer qual é a estatura final que vai ficar, é difícil. É muito variável. Eu teria que saber qual é a mutação, tentar entender um pouquinho melhor. Existe algum tratamento para alguma colagenopatia, tipo 2? Existem tratamentos, em termos de medicação, sendo estudados, mas nada ainda disponível. O tratamento ele é ortopédico para as comorbidades, né? Para as alterações de coluna, para a alteração do quadril, são cirurgias corretivas, né? Mas um tratamento de medicação ainda não tem nada disponível. Tem uma pergunta interessante aqui. Eu acho que eu nunca pensei nisso, mas realmente é interessante. Gostaria de saber. Não, quer ver? Aqui. Peraí, que agora ela pulou. Não, mas aqui é porque vai pulando aqui no slide. Mas é o seguinte: já que o FGFR3 é um gene que altera o crescimento dos ossos longos, por que o crescimento do crânio é tão afetado, né? Por que o crânio cresce tanto na condroplasia? Ótima pergunta. A gente tem dois tipos principais de ossificação nos ossos, né? Uma que é a ossificação endocondral, que é do osso longo, e tem um outro tipo de ossificação que a gente chama de perimembranosa, que é o que acontece no crânio, e ela é diferente.
Então, ele se manifesta de maneiras diferentes no osso longo e no crânio. E no crânio, depende do que eu estou falando, a parte de cima do crânio ou a base do crânio, né? Porque o crânio também, a base do crânio do acondroplásico é muito estreita. Então, aqueles forames, os buraquinhos que tem na base do crânio são muito estreitinhos. Não só o forame magno, que é aquele maior, mas alguns forames que são vasculares, né? Onde passam veias e artérias. Então, principalmente alguns de veias. Então, a drenagem daquele líquido que envolve o cérebro, ela pode estar um pouquinho prejudicada no acondroplásico, o que faz acumular um pouco mais de líquido e também deixar o crânio um pouco maior. Então, basicamente é isso, um pouco técnico, né? Doutor Wagner, essa é uma pergunta também, porque existe uma confusão grande, né? Ainda acho que não tem consenso. Alguns médicos dizem que sim, mas a grande maioria, pelo menos no Brasil, diz que não. Existe algum benefício do uso do GH para quem tem acondroplasia? Não, não. Eu acho que assim, existem alguns países que até fazem o uso do GH, mas esse é um tema muito controverso. A gente não tem assim informações científicas ou evidências científicas suficientes que indiquem que é um tratamento que vale a pena para o acondroplásico. Quando eu estou falando da criança com hipocondroplasia, aí parece que é um pouco melhor. Como é uma forma mais leve, mais atenuada, o paciente com hipocondroplasia costuma responder melhor ao hormônio de crescimento. É uma opção aceitável de tratamento. Para o acondroplásico, já não. Então, todo o remédio, o hormônio de crescimento assim, tem efeitos colaterais. E acho que quando a gente pesa os prós e os contras nessa balança, ela não é boa para acondroplásico e GH. Então, a maioria dos serviços, a maioria dos países, não indica tratamento com hormônio de crescimento para acondroplásico. Uma pergunta pertinente, a gente já respondeu isso no site, fizemos inclusive uma matéria, mas vamos lá. Doutor, os vou escrever errado aqui, os acondroplásicos têm um risco maior com relação à Covid-19? Eu acho que agora a gente pode responder com relação às pessoas com nanismo no geral, né? Alguns têm algumas condições diferenciadas, né? Claro. O acondroplásico em geral não, é o risco da população em geral, né? Outras displasias que têm um comprometimento maior do tamanho da caixa torácica, ou que tiveram hipoplasia pulmonar, isso não só para quem tem nanismo, mas qualquer pessoa com um problema pulmonar, ela tem um risco de uma evolução pior da Covid-19. E os indivíduos que têm nanismo e o tórax é muito curto, tiveram problema quando mais novos, quando bebezinho, tem que tentar ao máximo realmente ficar longe, se proteger para não pegar, porque não pode não ter uma reserva pulmonar boa o suficiente para, dependendo das manifestações da COVID, que são muitas, né, e pulmonares, algumas pessoas desenvolvem esse estado inflamatório muito mais exacerbado que outras. Isso não tem nada a ver com nanismo, mas vai que você tem nanismo e tem essa suscetibilidade de ter um quadro mais grave da COVID, e você tem nanismo e o tórax curto e o teu pulmão já teve problemas. Então, é uma comorbidade das mais importantes em termos de gravidade da COVID. Doutor Wagner, ontem eu conversei longamente com uma mãe e o filho mais velho faz judô e o irmãozinho que tem nanismo, tem acondroplasia, queria muito fazer judô e ele já fez, inclusive, descompressão do forame magno, fez a cirurgia. E o médico neurologista não recomendou, mas ela ficou com pena do irmãozinho e levou, né, para fazer. E me perguntou se eu achava que tinha algum problema. Eu dei a minha opinião baseada no que eu conheço, mas queria que o senhor falasse sobre esse tipo de exercício para quem tem acondroplasia. Olha, assim, mesmo já tendo feito a descompressão, né, eu acho que tem outras atividades melhores para fazer. Acho que a gente deveria ter um pouco mais de cuidado mesmo com esses movimentos de hiperflexão ou hiperextensão, né, do pescoço. Para o acondroplásico isso pode ser ruim. Mesmo com a descompressão, a gente nunca sabe qual foi o grau que obteve, né, de melhora. Eu espero que tenha sido bom, que tenha realmente descomprimido, mas uma opção legal para que a criança fique integrada e gosta da atividade é fazer alguns movimentos do judô
que talvez não envolvam exatamente as cambalhotas, aqueles movimentos mesmo de hipersolicitação do pescoço. Eu acho que, se fosse possível buscar uma outra atividade, seria melhor, né? Mas se gosta demais, alguma coisa adaptada é uma opção, né? Bom, eu vou fazer mais algumas perguntas. Vou lembrar aqui que a parte mais relacionada à medicação, à condroplasia, a gente vai deixar para amanhã, para o Dr. Morris Kaiserman falar. E vamos hoje falar mais sobre as questões das outras displasias, né? E alguma correlação da acondroplasia com a demora na fala da criança? Sim, alguns bebês com acondroplasia podem demorar um pouquinho mais para falar. Um pouco dessa alteração pode ser por conta de infecções do ouvido médio recorrentes. Então, a gente sabe que o acondroplásico, a criança e o adulto, tem aquele narizinho mais curto. E essa face média, né, e até a parte do nariz por dentro do crânio, ela é mais curta. Se a parte de cima do crânio é maior, a do meio é menorzinha. E o que acontece? Não ventila muito bem o ouvido e tem um risco de ter infecções recorrentes. Se é um bebê que está toda hora com o ouvido vazando, toda hora no antibiótico, isso pode afetar a audição e pode levar a um atraso da fala. Não são todos, a maioria costuma falar mais ou menos da mesma época, mas algumas crianças precisam fazer fonoterapia. Eu acho que isso é mais de caso a caso. Alguma questão também de língua, alguma coisa assim? Ou não? De língua? Assim, dificuldade na língua? Não. Acho que é mais por não ouvir bem que atrasa a fala. Essa relação, né? Não, algumas mães falam que algumas mães reclamam que parece que a língua da criança fica meio para fora, assim, e aí elas têm dificuldade de pronunciar as palavras, mas não é isso, né? Não, eu não tenho essa percepção, não. Isso foi num grupo de mães. Né? Às vezes é uma coisa de uma criança ou outra, né? Uhum. Lembrando, a criança com acondroplasia pode ter qualquer outra alteração também, né? Que as outras crianças podem ter. Hipotonia da língua, está dizendo a nossa fonoaudióloga Monalisa Ned. Olha, não é uma coisa tão comum, honestamente. Mas, assim, se há dúvida, realmente passar na fono. Eu concordo com a Monalisa. Acho que é importante, sim. Importante pelo menos uma consulta, ver se está tudo ok. Aí a gente pede, né, para fazer os exames audiológicos. Então, isso sim, todos têm que fazer. Por conta dessa questão dos ouvidos, é contraindicado os esportes na água para o acondroplásico? Não. Aliás, a esporte na água é muito importante, né? É claro que depende se o acondroplásico tem um quadro alérgico respiratório, que pode ser exacerbado, por exemplo, pelo cloro, que é usado na limpeza da piscina, e aí ele fica sempre pior, né, de uma rinite, e começa a ter mais infecção de otite, uma coisa leva a outra, aí, infelizmente, a piscina talvez não seja o melhor lugar. Mas a gente, pelo contrário, a gente estimula os esportes aquáticos, a natação, porque é um ótimo esporte sem carga, sem impacto nas grandes articulações e excelente para queimar energia, né? Para manter o peso. Desde novinho, gostar de piscina está mais do que indicado. Wagner, mais uma vez agradecer, sim, muitíssimo. É sempre um prazer e um privilégio ter o senhor conosco. É aprendizado sempre. A gente fica com o coração tão mais leve, nós como mães, pais e pessoas com nanismo também, eu tenho certeza. Esclarecer dúvidas com um super especialista é sempre tão bom e é uma oportunidade rara, infelizmente. Que a gente possa mudar essa realidade, né, com os profissionais da saúde. Mas, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do senhor, a generosidade em nos ensinar sempre e mandar um abraço para a Andressa também, que nos ajuda a organizar as agendas e tudo mais. E dizer que contamos com o senhor mais uma vez no próximo ano.
Certeza, Juliana. Antes de me despedir de vocês, eu queria só tocar num ponto que eu vi meu amigo Gigante Léo ali, levantou um ponto bem importante. E que, claro, a gente tem aqui uma horinha, né, menos de uma hora, não dá para falar de tudo, mas ele falou sobre intubação e anestesia. Isso é uma questão bem importante. A maior parte das displasias tem um problema a mais na hora de fazer um procedimento cirúrgico. É preciso conversar bastante com o anestesista no pré-operatório. O ideal é que faça uma intubação usando um nasofibroscópio, que é uma ferramenta de luz que a gente consegue colocar para olhar onde vai entrar o tubo. Por quê? Porque a maioria das pessoas com nanismo tem essa dificuldade de mexer a cabeça, né? Tem limitação. Em alguns casos, o próprio anestesista, se ele for movimentar a cabeça do paciente na hora de intubar, numa anestesia, ele pode levar uma lesão dos nervos. Então, tem que discutir isso. Não dá para falar de tudo, é claro. Não vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre problemas importantes, mas acho que o Gigante Léo trouxe um negócio importante. Esse tema é sempre... Então, resumindo, procurem o médico, converse antes, planejem quando precisar fazer uma cirurgia. Tem que levar essa questão para o anestesista e para o médico. Controle da temperatura também durante a indução anestésica. A gente tem os órgãos internos mais próximos uns dos outros por causa do osso. O nosso esqueleto é menor, então os órgãos estão mais juntinhos. A gente tem mais dificuldade de trocar calor. A gente sente muito mais calor, está sempre suado. Então, na hora da indução anestésica, tem que ver essa temperatura, ela pode subir mais. Tem detalhes, né? A gente pode falar mais em outras oportunidades sobre isso, mas eu achei legal só finalizar, viu, Juliana, porque o Léo comentou ali, eu vi nas perguntas. Maravilhoso. Grande prazer estar aqui. Isso é mesmo uma dúvida. Nos grupos das mães, muitas mães e pais relatam, né, que os filhos transpiram demais, que à noite molham o travesseiro, que algumas mães têm que trocar pijama, que em lugares frios mesmo os filhos transpiram e querem saber por quê, né? E é por isso, é essa a explicação? Essa é a explicação. É normal ter mais calor, então mesmo quem mora nas regiões do Brasil um pouquinho mais frias, não enche os seus filhinhos de roupa não, que eles não gostam. E, claro, as extremidades sim, né? Mãozinha, pés, né? Rosto, mas o tronco, o tórax, a gente não gosta de muito cobertor, não, muito excesso de blusa. Geralmente não dá muito certo, não. É isso. Olha, agradecer demais, Juliana, o Gabriel também pelo convite, o Marlos, toda a turma organizadora desse encontro, o terceiro encontro. Sempre um prazer estar aqui com vocês, dessa vez longe, né? Sem fazer os atendimentos tradicionais, que é tão gostoso interagir perto, mas se Deus quiser, vamos ver o ano que vem, né? Já com vacinas, talvez a gente já consiga voltar a nossa vida ao normal. Um beijo Deus para todo quiser. mundo que deixou mensagens bem carinhosas para mim, pessoas que eu conheço, os que eu não conheço também. Um beijo carinhoso para todo mundo. Estou sempre à disposição, tá bom? Ótimo evento, aproveitem. Muito obrigada, doutor Wagner. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo para Andressa.